vamos falar de ladinos. Olha só. Cara, desde a terceira edição, a segunda eu só revi, não joguei muito pouco, e a primeira eu nunca joguei. Desde a terceira edição, eu vejo um problema sério com a galera que quer jogar aventura marítima e não tem personagem. Aí, na terceira edição, tinha as classes de prestígio. Então, se você quisesse montar um marinheiro, você procuraria uma classe de prestígio, que tinha, não lembro o nome, nem faço questão. E você teria uma adaptação mais voltada para aquele ambiente e tudo mais. A quarta edição, a gente não fala sobre ela, então, se você gosta dela, infelizmente, você não vai encontrar muita informação aqui. E a quinta edição, do jeito que eu vi, acho que marinheiro é um antecedente. Você pode ter um antecedente de marinheiro. E isso me leva a questionar a seguinte questão. Será que é realmente necessário você ter uma classe específica para você se aventurar no mar? E eu acho que não. Quando eu trago o ladino pro tema, é porque o ladino ele já tem características muito, muito voltadas para esse tipo de ambiente, esse tipo de vida que vai ser necessário para pirataria. O que você imagina quando fala assim, vamos montar aqui uma história de pirata? Independente de One Piece, que não são piratas, são pessoas com poderes que ficam em barcos num mundo estranho. Quando você vê e imagina um pirata, você imagina o seguinte, ele vai passar por situações de grandes períodos de viagem, com trabalhos diários de manutenção, onde você tem que trabalhar desenvolvendo, consertando, reparando e montando equipamentos e mecanismos com precisão. E quando você vai para uma batalha, quando a batalha é à distância, você precisa muito de agilidade e mira. E quando a batalha é em curta distância, você precisa mais de equilíbrio do que força. Por quê? Porque um barco, para quem nunca andou de barco no mar, o barco balança, parceiro. E não é pouco, não. Você está constantemente em terreno instável. E com essas informações, a classe que eu acho mais aplicável para você montar piratas é a classe de ladino. Ela vai te dar as perícias suficientes para você viver disso. Ela vai te dar a agilidade, ela vai favorecer, não vai te dar, ela vai favorecer a agilidade como o melhor atributo para você ter a sua desenvoltura no meio do mar. E você vai ter as características de personagem mais apropriadas para isso. Principalmente na parte de acrobacia, de equilíbrio e de ataques realmente efetivos. Porque o ladino, como o pirata, ele não sobrevive em combates longos. A pirataria não existe com combates longos. Ou a coisa acaba rápido, ou tá todo mundo lascado. Porque os barcos só se danificam. Você só se desequilibra. Se você ficar muito na área de perigo, você corre risco de cair na água. E cair na água, muitas das vezes, pode significar a sua morte. Não, mas eu sei nadar. Valeu, beleza, cara. Vai nadar por quanto tempo? O barco não vai parar para te resgatar. Só depois da batalha. Então a coisa tem que ser rápida. Inclusive teve caso aí, acho que 10 anos atrás, a galera num barco, num iate chique lá, não sei onde, no mar de não sei quem, não sei pra quê, não sei quando. Os caras resolveram pular na água. A família inteira pulou na água. Virou até filme, parece. Os caras pularam na água para se divertir. Só que como é que sobe no barco depois? Morreu todo mundo, as 6 pessoas e as crianças. Acho que 1 ou 2 bebês estavam no barco, também foi. Por quê? Porque não tinha quem cuidar. Então, assim, a vida do mar é perigosa. E o ladino é a classe mais favorecida para isso. Eu destacaria, eu gosto mais da terceira edição, né? Então eu destacaria muito o uso de cordas, que é uma coisa que a galera geralmente ignora. Uso de mecanismos, porque o pessoal só pensa em armadilha, mas esquece que sistema de polia, sistema de guindaste, sistema de tração, contrapeso, tudo isso você precisa no barco.
E tudo isso é feito através de mecanismos, então usar mecanismos é importante. A parte de equilíbrio e acrobacia para se manter em pé, mesmo em mar revolto, logicamente. E a sua capacidade de lutar bem com proteções leves, armas leves e com ataques rápidos, com destaque para o ataque furtivo. Então, dica do mestre: vai montar pirata ladino. O terceira edição, até onde eu me lembro, não tem. O quinta edição também não vai ter uma subclasse focada em pirataria, né? Você tem algumas subclasses, no quinta edição você vai ter algumas subclasses que vão entrar nessa linha do que o Vermelho falou. Mas, nos dois casos, tinha uma classe de prestígio do terceira edição que virou uma subclasse de ladino no quinta edição, que é o Swashbuckler, que eu acho que foi traduzido como duelista. Eu não sei. No quinta edição ele é do Zanatar, né? Na terceira edição ele é originalmente do livro de prestígio de Guerreiros e Ladinos, se não me engano. Não é Guerreiros e Ladinos, é Ladinos, Bardos e Rangers. Não, Ladinos e Bardos. É isso. O Ranger ficou no de Clerical. Então, assim, o duelista, ele vai ter tudo isso que o Vermelho falou sobre os principais atributos para você atuar num barco, ele vai estar incorporado nessa subclasse. Né? O duelista, o ladino duelista, ele tem, né, Swashbuckler, ele vai ter uma capacidade muito grande de movimentação. Né? O próprio livro fala que piratas tipicamente pertencem a esse arquétipo. Né? Então é o cara que está acostumado a lutar, por exemplo, com duas armas, é o cara que tem uma movimentação de pés muito rápida, é o cara que tem uma finesse no que ele está fazendo ali, ele tem bônus de iniciativa, ele tem uma série de características que estão relacionadas, que são muito facilmente visíveis nesse tipo de combate que você tem a bordo, né? Nesse combate em um local de difícil equilíbrio. Então esse duelista é a subclasse, se você for fazer um rogue, né? Um ladino que você vai fazer para ser pirata, eu realmente acho que a melhor classe é o Swashbuckler. De longe, assim, a melhor subclasse é o Swashbuckler. Todas as outras têm características, né? Mas várias delas você vai perder ganhos mecânicos que não são focados nisso. Então, um batedor, por exemplo, apesar de ele ter capacidade lá de reação, movimento, aquela coisa toda, ele tem uma capacidade de movimentação superior, mas isso, quando você está dentro de um barco, você não precisa se mover tanto, você só precisa se mover de maneira inteligente. Então, a minha sugestão é, se você estiver pensando em fazer um ladino para jogar como pirata, dê uma olhada com carinho no Swashbuckler, ele funciona bem. A maioria das vezes que eu estou narrando aventura com pirataria, a maioria das vezes os piratas que são de nível mais alto, né, os que não são pé de pano, porque existem as fichas, né, de monstro pirata. E aí eles são bem basiquinhos, são bem uns piratinhos bem safados. Mas aí tem uma ficha de Swashbuckler, normalmente quando é um pirata um pouco mais avançado eu uso essa, porque eles têm uma movimentação grande, eles dão muito dano nos ataques, é bem interessante. Eu estava vendo aqui, ó, eu lembro de classe de prestígio. Tem o Corsário Escarlate na edição 3.5 do Stormwrath. Ela traz o seguinte: o Corsário Escarlate, ele combina aquele tom carismático do pirata. Então, quais são as características deles? Ele tem muita habilidade social e muita habilidade de combate em situações de instabilidade, que é do mar, né? Ele tem o papel de capitão ou líder, então, ou seja, o restante é o que você quiser colocar. Ele trabalha muito com nível de reputação e ele também tem controles, que são os talentos, que você incorpora ele para ele ter um ataque furtivo especial para situações de navegação, para ter controle de lealdade da sua tripulação para evitar um motim e para ter as suas características de perícias melhoradas quando ele estiver na situação de controle, de comando. Então, ele é uma classe de prestígio aí para você pesquisar.